A Eliane, de 54 anos, ela é mãe de 2 filhos. Ela também tem neto. São 4, aliás. Há 3 anos ela conhece Paulo. Só que chega uma hora da relação que ela se cansa de bancar o marido, vem pra mim, por favor. E ela, que durante tanto tempo sustentou esse covarde, mal podia imaginar que pagaria com a vida. Veja só. Eliane, uma mulher madura, que quando conheceu o idoso Paulo, imaginou que desta vez teria um relacionamento sem brigas e confusões. Mas não foi o que aconteceu durante os quase 3 anos que viveram juntos. Tudo terminou de forma trágica. Eliane Castro, de 54 anos, mãe de 2 filhos e avó de 4 netos, foi morta com vários golpes de faca. O ex-companheiro Paulo Pereira da Silva, de 64 anos, matou Eliane porque não admitia ficar sem a mulher que lhe proporcionava uma vida muito confortável. Eliane não percebeu que tinha escolhido um homem frio e interesseiro para viver ao lado dela e compartilhar uma vida tranquila. Ela estava com toda a vida dela ainda cheia de sonhos, de planos, saúde, alegria, amor, tudo isso, né, é o que a gente ficou dela, né? Mas é difícil, é muito difícil para a gente aceitar, né, que é uma forma assim tão brusca, né? Brusca, uma morte brusca que ninguém esperava. Era perto da hora do almoço e os dois estavam na chácara de Eliane quando tudo aconteceu. Logo após matar a ex-companheira, Paulo tirou a própria vida. Ele foi encontrado na varanda da chácara da vítima. A pessoa acolhe, cuida, né? Dá tanto amor, zela pela outra pessoa, uma coisa assim chocante, né? Nossa, puxa vida, ela fez tanto bem para ele e aí ele vem e acaba com a vida dela. Segundo a prima de Eliane, a generosidade dela fez com que Paulo, que não tinha parentes no estado, se aproximasse da vítima. E ele não era daqui, ele era do Nordeste e veio para cá em busca de trabalho, morava sozinho. E foi por isso que ela ofereceu a chácara para ele morar, né? Deu trabalho para ele, pagava ele direitinho no começo, né? Que era, ela contratou ele para trabalhar mesmo, né? E depois com o envolvimento, aí ela ajudou muito ele a se aposentar como trabalhador rural, porque ele estava trabalhando como trabalhador rural, né? E também ele pagou uma cirurgia nos olhos para ele, de catarata. Após um ano de amizade, Eliane iniciou um namoro com Paulo. No começo, tudo estava indo bem entre os dois. Eliane chegou até a se distanciar da família, mas não demorou muito até que Paulo mostrasse o outro lado do seu caráter. Ela dizia que ele era um homem bom, que ele era um homem trabalhador, né? Ela, no começo, elogiava muito, mas com o passar do tempo, ultimamente, ela já ela se retraía, né? E já não queria mais, né, o romance. Para a família, Eliane se mostrava cada vez mais descontente com o comportamento do companheiro. Ela então pensou em pôr um fim no relacionamento, mas Paulo não aceitava a separação. E ele fez questão, no bairro onde eles moravam, que todos os vizinhos soubessem o que ele pensava sobre a separação. E isso deixava a Eliane se sentindo cada vez mais ameaçada. Ele falou na vizinhança lá, né, com raiva, que queria matar ela. Que ele queria matar e de forma assim bem violenta, né? Falou que ia dar chumbinho, Então ela ficou com medo. E aí foi que ela procurou ajuda, né? A medida protetiva. Para aceitar a separação, Paulo impôs algumas condições. Ele queria parte dos bens e também dinheiro. Ele se mudou da casa onde vivia com Eliane para a chácara vizinha, que também pertencia a ela. E lá ele fazia alguns serviços de manutenção no local. Eliane, como era uma mulher generosa, pagava por esses serviços. Vendo que a ex estava cada vez mais irredutível quanto a reatar o relacionamento, ele impôs mais condições e fez mais exigências para continuar separado de Eliane. Ela continuou ajudando ele, trabalhando com ele, mas só que ela já tinha pedido para ele ir embora.
e ele não quis, ele não queria sair de lá. Com medo do que pudesse acontecer, Eliane procurou a delegacia da mulher e denunciou Paulo. Devido às ameaças de morte, Eliane conseguiu da justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Quer dizer, a pessoa ela tinha problemas lá, esse senhor tinha problemas. Foi muito pesado o que ele fez. Desde então, a família vive o pesadelo de ter perdido de forma tão brutal uma mulher que só sabia fazer o bem. No dia do crime, Eliane estava de folga. Ela sabia que naquele dia o oficial de justiça entregaria a medida protetiva a Paulo. Ela achava que assim que ele recebesse o documento, a deixaria em paz, saindo da chácara definitivamente. Mas Paulo tinha outros planos para Eliane. Ela estava na chácara com ele e o filho. Eles estavam lá, estavam trabalhando lá, mas ela sabia que a medida protetiva ia chegar. E aí o oficial de justiça deixou a medida protetiva e disse para ele que ele teria que sair. E ele falou, eu já estou arrumando as minhas coisas, já chamei um caminhão que vai tirar minhas coisas, que vai levar minhas coisas daqui. E o oficial de justiça simplesmente foi embora. E o filho dela teve que se ausentar, né, porque ia buscar a filha na escola. E ela falou que já estava saindo, já estava indo embora para casa. Eliane nem imaginava que estava vivendo seus últimos instantes de vida. Ela fechava as portas e janelas da casa quando foi surpreendida por Paulo. Inclusive, a questão da medida protetiva, a gente já ficou sabendo também que o oficial de justiça teria que ter levado ele na hora, né? Não só dizer para ele sair, mas ter tirado ele de lá, porque ele não queria sair. E não foi isso que aconteceu, ele ficou lá e aí se aproveitou da ausência do filho, né? Não tinha proteção alguma, né? A gente chama medida protetiva e ela ficou desprotegida, à mercê dessa criatura que não considerou os 3 anos em que ela ajudou tanto ele, né? Estendeu a mão para ele, acolheu ele e no final a matou, entendeu? Para a família, a morte de Eliane vai fazer parte de uma triste estatística que só cresce cada vez mais no país. A de mulheres vítimas dos próprios maridos, namorados e companheiros. Uma mulher que está se sentindo ameaçada tem que pôr na cabeça que ela precisa se proteger, né? Muito mesmo, né? E se ela vê que está em uma situação de risco, sozinha, que ele se aproxime, que ela fuja, que ela se esconda, que ela se proteja, né? Não só a medida protetiva sim, né? Mas desde que eles ajam também, né, com a força e obriguem a pessoa a sair de lá realmente, né? Sair de perto da vítima, que é o que seria a proteção dela. Só entregar o papel lá não adiantou, pelo contrário, né? Aí foi o momento que ele achou que tinha mesmo que fazer o que ele fez. E matam essa mulher, aliás, mata, né? Tem nome, tem sobrenome, tem cara. Matam a Marcela, lá, advogada do Rio de Janeiro, por causa de um celular. Por causa de um celular. É o que vale a vida para essa gente. O artigo mais barato do mercado hoje é a vida humana. A Miriam, né? A Miriam foi morta também. Nós vamos mostrar os detalhes já já. Agora o caso do David, que essa mãezinha que abriu o programa hoje, chocando todos nós com o depoimento dela. Até que ponto vai? Até onde a legislação vai deixar? Porque agora é uma questão de legislação. Ah, Bate, mas se deixar prisão perpétua, pena de morte, vai ficar muito caro. Pena de morte, realmente concordo que não dá para o Brasil. Agora, prisão perpétua tem que gastar. Gastam com tanta bobagem? É terno para deputado, é terno para senador, é 1000 carros para cada um, sendo que o povo nem ônibus tem. Vamos economizar, né? Todo mundo tem que se apertar. Todo mundo tem que se apertar. E a partir do momento que política não for vantajoso para vocês, se for caro ser político para vocês, tem muito gasto, procura outra profissão, Até porque o Brasil é profissão político.